Fala galera, bom dia! Professor Rodrigo Jeremias aqui mais uma vez para dar uma aulinha para você dessa vez de redação. Eu espero que você esteja muito bem aproveitando sobremaneira o seu confinamento, a sua quarentena necessária para esses primeiros momentos, certo? Espero também que dentro em breve a gente possa estar novamente juntos e é isso aí, beleza? Então a aulinha de hoje sobre argumentação, aquela argumentação maravilhosa, aquela argumentação que quebra todos os corretores, que é a argumentação The Jump of the Cat, certo? Aquela argumentação que tem sempre no meio dela uma citação indireta, certo? Que acaba fortalecendo o seu desenvolvimento. Beleza, senhoras e senhores? É esse tipo de argumentação que a gente vai analisar, então você, por favor, me acompanhe aí no slide. O professor ainda não está aparecendo no vídeo, mas o professor vai aparecer fazendo uns vídeos um pouco mais elaborados aí para você. Beleza? Vamos lá. Olha só, nessa primeira argumentação aqui, a gente pode encontrá-la lá no Guia do Mochileiro Redator, numa das redações nota 1000, certo? É uma redação que a gente já passou pelo menos uma vez por ela. Aqui ela vai estar bem esquematizada, então vai ser uma espécie de revisão nessa primeira parte. Depois a gente vai ver você vai perceber que tem várias redações aqui que você vai poder analisar, mas o professor vai analisar pelo menos mais uma delas, tranquilo? Para depois você fazer uma atividadezinha bem de boas, bem marota também. Então vamos lá. Ele diz assim nesse argumento 1 sobre esse tema, desafios para a formação educacional dos surdos. Ele começa assim: inicialmente, o entrave é a mentalidade retrógrada de parte da população que age como se os deficientes auditivos fossem incapazes de estudar e posteriormente exercer uma profissão. Bom, a gente sabe que todo parágrafo de argumentação a gente tem que começar por meio de uma coisinha chamada tópico frasal. O que é o tópico frasal? É aquela frase inicial que abre o parágrafo de argumentação e que contém a ideia principal, aquela ideia que será desenvolvida, aquela ideia que será defendida no seu parágrafo de desenvolvimento, beleza? Esse tópico frasal aqui começa por esse macetezinho, ó, inicialmente. Tem gente que prefere colocar em primeiro lugar e tem outras dicas de como começar o parágrafo de argumentação lá no Guia do Mochileiro Redator, que você vai poder verificar depois, certo? Então ele começa por esse macetezinho inicialmente e ele vem com a ideia. Qual que é a ideia dele? A ideia é que essa mentalidade retrógrada, certo? Essa mentalidade retrógrada é um dos desafios para a formação educacional dos surdos, certo? É isso que ele está falando. Professor, mas o que é mentalidade retrógrada? Bom, mentalidade retrógrada é uma mentalidade atrasada, ultrapassada. Isso que significa retrógrada, certo? Aqui no contexto do texto, propriamente, mentalidade retrógrada significa um preconceito em relação aos surdos. Aqui o tópico frasal dele está querendo dizer o seguinte, que nós temos um preconceito em relação aos surdos. Qual é? De que eles são incapazes, está aqui, ó, são incapazes de estudar e depois exercer uma profissão. Acho que ele não precisa estudar, ele é surdo, ele vai encarar a vida de uma maneira um pouco mais difícil do que a gente, deixa ele em casa, não precisa estudar. Essa mentalidade que tenta proteger, às vezes, o surdo, a gente tenta proteger, né, assim, dessa forma, na verdade, é um preconceito. Como assim? Quem diz que ele não pode? Quem diz que ele não vai conseguir? Essa é a ideia que está aqui no tópico frasal. E é isso que ele vai ter que provar, o quanto essa mentalidade retrógrada é um dos desafios para a formação educacional dos surdos. Maravilhoso, então, esse tópico frasal, bem direcionado, de acordo com o tema, breve e direto. Professor, breve, mas tem 1, 2, 3, 4 linhas. Não, querido. Isso aqui é simplesmente porque está no computador, tá? No computador, às vezes, engana a gente o número de linhas, até porque o professor aumentou, inclusive, né, o tamanho da letra, o tamanho da fonte aqui. Então, não leve em consideração esse número de linhas. O tópico frasal tem que ter no máximo 3 linhas, no máximo, certo? Bem direto e bem relacionado com o tema. Tranquilo? E aí ele continua assim, ó. De fato, tal atitude se relaciona ao conceito de banalidade do mal, trazido pela socióloga Hannah Arendt. Olha só que interessante. Aqui ele faz uma citação indireta, trazendo para nós a ideia de uma socióloga chamada Hannah Arendt, e a ideia que ele traz é sobre o conceito que ela desenvolve, o conceito de banalidade do mal. Tranquilo? Ele coloca 2 pontos para explicar o que é esse conceito. Quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Olha só que legal esse conceito. Beleza? Aí quando você pega e olha para esse tipo de citação indireta, você para e pensa assim, credo,
Eu jamais vou conseguir fazer uma redação assim. Como é que eu vou saber, como é que eu vou ter referência, que nem esse aluno aqui que tirou nota 1000, para colocar no meio do meu texto uma citação de uma socióloga que nem ele fez? Queridos, é o seguinte, os alunos que conseguem tirar a redação nota 1000, eles ouvem muito bem os professores. E o que os professores podem falar para eles em relação a ter repertório? Pode falar exatamente isso aqui. Cara, você quer tirar 1000 na redação, então você vai começar a guardar repertórios que você pode utilizar, por exemplo, para qualquer tipo de tema, qualquer problema social. Então, por exemplo, guardar esse tipo de conceito, como que é trazido pelo aluno da Hannah Arendt, conceito de banalidade do mal. Bom, isso é um conceito que analisa a sociedade. O problema que o Enem vai te dar vai ser um problema social. Então, basicamente, esse repertório que você vai construindo, como por exemplo esse que você deve guardar também, é um repertório que envolva temas sociais, que fale de pessoas, que fale de sociedade, que fale de sistema político e assim por diante, você entende? Que fale sobre democracia, sobre liberdade de expressão. Esses repertórios são extremamente importantes. Por quê? Porque eles vão servir para qualquer tema, queridos. Vai servir para qualquer tema. Belezas? Então, eu preciso, por favor, que você construa repertórios, belezas? Deixe-os guardadinho aí num documento do seu computador, no seu laptop, pelo amor de Deus, fale direito, professor, no seu laptop, ou então no seu celular, não sei, mas tem que guardar. E aí, beleza. Agora ela tem dois problemas. Tá? O aluno aqui, ele tem dois problemas. Ele colocou um top frasal, certo? Que ele tem que provar essa ideia do top frasal, mas agora ele tem que provar essa ideia do top frasal relacionando essa citação indireta. Ele nem começou a argumentação necessariamente ainda. É agora que ele vai começar a argumentar, olha só. Um exemplo disso é a mentalidade... Um exemplo disso é a discriminação contra os surdos nas escolas e faculdades, seja por olhares maldosos ou pela falta de recursos para garantir seu aprendizado. Vamos te mostrar um pouquinho como que essa argumentação tem relação com o top frasal e com o conceito que ele trouxe da Hannah Arendt. Veja bem, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Falta de recursos para garantir seu aprendizado. O que isso tem a ver com banalidade do mal? O que isso tem a ver com uma mentalidade retrógrada, preconceito em relação à capacidade do surdo de estudar? Veja bem, quando a gente ia para a escola, porque agora a gente não está mais indo devido ao coronavírus, né? Quando a gente ia para a escola, a gente acordava de manhã, tomava o nosso café, ia para a escola, chegava na escola e pronto, começava a estudar, copiava a matéria do quadro, via a explicação do professor, fazia exercícios, conversava um pouquinho e assim por diante. Beleza. E talvez em nenhum momento ao longo de todo o nosso ano letivo até agora, a gente percebeu que as nossas salas de aula não são adaptadas para receber um aluno surdo, por exemplo. Né? Não tem infraestrutura. Quer ver um exemplo de infraestrutura? Nós não temos professor especializado para dar aula para um surdo. Caso um surdo entrasse hoje na aula de redação do professor, eu não conseguiria de modo algum dar essa aula para ele. Por quê? Porque eu não sei Libras, por exemplo. Certo? Então, a nossa sala de aula não tem infraestrutura necessária para comportar essa classe da sociedade, digamos assim, essa parcela da sociedade. No entanto, a gente vive a nossa vida tranquila, a gente acorda de manhã, vai dar aula, a gente acorda de manhã, vai receber aula, e ninguém pensa nesse problema. Por quê? Porque o problema se tornou banal, o mal se tornou banal, e ele fica invisível aos nossos olhos. É isso que o nosso aluno aqui está tentando fazer, relacionando o preconceito em relação aos surdos, e relacionando o conceito de banalidade do mal, apontando para a falta de recursos para garantir o aprendizado surdo. Deu para entender, querido? Isso é um exemplo que o professor está te dando. É isso que o aluno está falando aqui. Daí ele pega e continua aqui. Ó. Nessa situação, o medo do preconceito, que pode ser praticado mesmo pelos educadores, possivelmente leva à desistência do estudo. Né? Então, toda a situação faz com que o surdo pare de estudar. E aí, tudo isso acaba se tornando o quê? Mais um desafio para a formação da educação do surdo. Está vendo como ele conseguiu relacionar o top frasal, conseguiu relacionar a citação indireta com toda a argumentação, e tudo isso está completamente relacionado ao tema? Pois então, é exatamente isso que você tem que fazer na sua argumentação. Não é difícil, tem que fazer treinos, tem que casar com a estrutura do texto e você vai tirar aquele 1000 maravilhoso, vai dar aquela entrevistinha na NSC ou então na SBT
e vai falar que o professor Rodrigo Jeremias te garantiu que você tiraria 1000 se seguisse todas as dicas que ele dava, e você vai agradecer mandando um abraço, um beijo para mim. Beleza? Para a Letícia também. E para o Bernardo também, porque o professor agora é pai, certo? Então, o Bernardo está chegando. Muito bem. Depois disso, a última parte aqui, que eu quero que você me acompanhe aí no slide, ele faz o fechamento conclusivo. Ele diz assim: mantendo o deficiente à margem dos seus direitos, o fato que é tão grave e excludente quanto aos homicídios praticados em Esparta, apenas mais dissimulado. Beleza? O fechamento conclusivo é simplesmente, né, uma frase que tem tudo a ver com aquilo que você desenvolveu, sim, mas é só uma frase que fecha todo o seu desenvolvimento, beleza? É bem fácil fazer o fechamento conclusivo. E aqui ele faz um retoque ainda, né? No fechamento conclusivo dele, ele coloca assim: quantos homicídios praticados em Esparta, apenas mais dissimulado. Essa referência de Esparta que ele faz, depois você pode ver lá no Guia do Mochileiro Redator, redação completa, né? É uma referência que ele faz à alusão que ele tinha desenvolvido lá na introdução do texto. A introdução do texto foi feita por meio de uma alusão histórica que falava sobre Esparta. E aqui, no fechamento conclusivo do desenvolvimento 1 dele, ele retoma essa alusão que ele tinha feito na introdução. Isso é um ponto de criatividade no texto que é maravilhoso, certo? Antes de passar para o próximo slide, só quero que você verifique o seguinte, que nunca você vai colocar isso aqui, ó. Possivelmente, sobre uma redução até 1000, você está falando que ele errou? Sim, ele errou. Possivelmente fica uma coisa muito incerta. Finge, por exemplo, que eu estou vendendo para você um aspirador de pó, certo? E eu começo a falar assim para você que, olha, se você comprar esse aspirador de pó, possivelmente ele não vai quebrar. E possivelmente ele é o melhor que existe hoje, hein? É bom você comprar hoje. Cara, você não vai comprar, mesmo que seja eu vendendo para você. Por quê? Porque possivelmente é uma coisa muito incerta. Se eu não tenho certeza daquilo que eu estou vendendo, então, né, eu não consigo vender. Aqui você está vendendo sua argumentação, e sua argumentação não pode ter esses pontos de incerteza. Então tire-se, possivelmente ele poderia ter escrito simplesmente leva à desistência do estudo. Outra coisa que ele fez errado também, olha só, ele colocou socióloga Hannah Arendt. Ele deveria ter colocado a nacionalidade dela, se não me engano é alemã, socióloga alemã, Hannah Arendt. Tudo bem? Faltou isso, de resto está muito bem, certo? Bom momento para a água ainda, professor. Então vamos para frente. Olha só, galera, vocês vão encontrar então aqui outras redações também desenvolvidas, né, com as marcações que eu quero que você analise, só estou passando, beleza? Você vai analisando aí para mim. Só que agora, nessa daqui eu quero analisar ainda para você. Olha só que interessante. Em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Esse aqui é o parafrasado dele. O tema é outro, é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, tema do Enem 2018. O que ele está falando nesse parafrasal? Ele está falando que esse controle, né, de dados na internet, ele vai de encontro, ou seja, ele vai contra a concepção do indivíduo pós-moderno, certo? Depois eu quero que você verifique o seguinte: como que ele vai conseguir relacionar essa ideia, tudo bem? Como que ele vai conseguir falar essa ideia de indivíduo pós-moderno? O que o indivíduo pós-moderno tem a ver com manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, meu Deus do céu? Então vamos à frente, vamos ver como é que ele vai fazer isso. Olha só, isso porque, de acordo com o filósofo pós-estruturalista Stuart Hall, o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Muito bem, aqui ele faz a citação direta, por quê? Porque essa argumentação também é, como todas as outras aqui nesses slides, é do tipo The Jump of the Cat. Beleza? E aqui ele está falando que o Stuart Hall, ele diz que o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Então tá bom, ele está falando que a identidade do indivíduo pós-moderno ela é multifacetária, certo? Ela muda de alguma forma, porque ela não é única, o indivíduo ele não tem uma única identidade, ele tem várias identidades, ele é multifacetário, porque é um indivíduo da pós-modernidade. Tudo bem? Belezas?
Agora ele vai ter que relacionar essas duas coisas. Então, o Frazão ele disse que esse controle de dados na internet vai de encontro, ou seja, vai contra essa concepção de indivíduo pós-moderno. Ele fala que depois pelo Stuart Hall, que o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Aí você fala para mim assim, tá, e daí? Né? Olha só o que ele diz. Sendo assim, as preferências de ideias das pessoas estão em constante interação. Olha só que legal. Se ele é multifacetário, se ele tem uma identidade múltipla, significa que ele tem, né, uma identidade que vai mudando constantemente, em constante interação, o que não pode ser limitado pela prévia seleção de informações. O que é essa prévia seleção de informações? É o controle de dados na internet, certo? Comerciais, produtos, entre outros. Isso é uma parte da argumentação. Agora ele continua argumentando, só que ao mesmo tempo que ele vai continuar argumentando, ele vai fazer o fechamento conclusivo também. Olha só que legal. Por fim, seria negligente não notar como a tentativa de tais algoritmos de criar universos culturais adequados a um gosto de seu usuário cria uma falsa sensação de livre-arbítrio e tolhe os múltiplos interesses e identidades de um sujeito que um sujeito poderia assumir. Tá vendo aqui de novo a identidade, certo? Apareceu de novo a identidade, belezas? Então, de fato, quando eu faço essa manipulação, quando eu controlo os dados da internet, o que está acontecendo? Eu acabo criando uma falsa sensação de livre-arbítrio, tá, que ele está falando, ou seja, de uma livre escolha, né? E eu acabo tolhendo. O que é tolher? É cortar os múltiplos interesses e identidades que um sujeito poderia assumir, então acaba ferindo, né, a concepção de indivíduo pós-moderno, que tem uma identidade multifacetária. Tudo isso é limitado por conta do controle de dados na internet, certo? Quando eu tenho um controle de dados na internet, quando eu tenho essa manipulação, eu acabo limitando o meu próprio ser. É isso que ele está querendo dizer. Nossa, professora, deu uma volta, né? Deu uma volta muito grande, mas ele conseguiu fazer. Eu quero que você analise, então, as outras estruturas que estão aqui. Essa daqui, inclusive, ela faz parte dessa anterior, tá vendo? Começa aqui em primeiro lugar, depois vem a segunda que a gente acabou de analisar, que vai começar com em segundo lugar. Essas duas argumentações são as únicas que são juntas, tá? O restante é todos individuais, o termo vai estar sempre do lado. Eu quero que você analise, faça a análise que nós estamos fazendo aqui, beleza? Essa é parte da sua tarefa. A sua outra tarefa está aqui, ó, tá? Nesse outro parágrafo de argumentação, que também começa com em segundo lugar, tá vendo que não tem nenhuma marcação? Pois é para você dividir esse parágrafo certinho, tá, frasal, né? Citação direta e assim por diante, analisando tudo que ele faz. E aqui eu quero que você analise essa outra que tem as marcações em negrito. Quero que você marque para mim tudo que está acontecendo ali, tópico frasal, citação direta, mas faça também uma crítica a essa argumentação, porque ela não está tão boa assim, certo? Ela falta ainda coisas, quero que você perceba o que falta nela. Beleza, senhoras e senhores? Muito obrigado, então, pela sua paciência, por ter nos aguentado até aqui nesta aulinha maravilhosa, beleza? Então, beijos e abraços, espero que a gente se encontre logo, como já disse, e bons estudos.